Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e após a gente ter estudado um pouco sobre listas e sobre funções com listas que abstraem algumas utilizações de laços em programação imperativa, a gente vai descrever o nosso primeiro laboratório. Nesse laboratório, a gente vai salvar algumas funções em um arquivo chamado lab1.hs. Lembrando que, na nossa disciplina, as entregas devem ser feitas pelo GitHub Classroom. Então, a essa altura em que vocês estão vendo esse vídeo, vocês já devem ter acesso ao link para a entrega correspondente a esse laboratório. Pois bem, o conteúdo inicial de lab1.hs deve ser este, ou seja, lab1.hs deve definir um módulo chamado lab1, deve importar algumas funções do prelúdio de Haskell e deve importar duas funções de list.hs, foldl e foldr. Portanto, lab1.hs deve se encontrar no mesmo diretório, ou seja, na mesma pasta, que o arquivo list.hs. Tá bom? Então você pode salvar o lab1.hs na pasta do repositório Haskell Experiments, que você tem clonado no começo da disciplina. As três questões do laboratório são as seguintes. Na primeira questão, você deve reescrever as funções length, operador de concatenação, concat e reverse, utilizando foldl ou foldr. Em alguns casos, foldl vai ser mais adequada que foldr e vice-versa. Uma vez que você tenha feito essas funções, elas devem estar salvas em lab1.hs e para o desenvolvimento do curso, você deve transcrever as suas novas definições para list.hs. Na segunda questão, você precisa desenvolver a função squares. A função squares é uma função bastante simples. Ela recebe uma lista de inteiros e retorna uma lista contendo o quadrado de cada um desses inteiros. Tá bem? Na terceira questão, você deve escrever a função count. A função count, dado um tipo cujos elementos ou valores possam ser comparados por igualdade, você deve receber um valor do tipo A, uma lista de valores do tipo A e deve retornar um inteiro indicando quantas vezes este valor do tipo A ocorre nesta lista de valores do tipo A. Novamente, você vai deixar a função count salva tanto em lab1.hs como em list.hs. Esse laboratório ele é planejado para a resolução em 2 horas de uma aula prática, mas devido à situação excepcional em que a gente se encontra, ele precisa ser estendido um pouco, certo? Para ser um pouco mais desafiador. Então, além das 3 questões propostas no laboratório 1, a princípio propostas para que você se familiarize com a linguagem, é esperado que no laboratório 1 você apresente alguma dificuldade, seja ela em relação à sintaxe da linguagem ou em relação à forma de pensar com programação funcional. Independente da dificuldade que seja, é esperado que o aluno encontre alguma dificuldade. Então, o laboratório 1, originalmente, é um laboratório bastante pequeno, certo? É mais para
a habituação com a linguagem do que para a verificação de habilidade com a linguagem, tá bem? Mas como a gente está numa situação excepcional, esse laboratório precisa ser estendido um pouco. Como que a gente vai fazer essa extensão? Da seguinte forma. Além das 3 questões propostas no laboratório 1, vocês também vão implementar as funções propostas no exercício 1, ou seja, os operadores AND e OR, mas dessa vez são operadores que recebem 2 valores booleanos, em vez de uma lista de valores booleanos, e retornam um valor booleano adequado, certo? Você deve conhecer a tabela verdade da operação AND e a tabela verdade da operação OR. Afinal, naturalmente, esses 2 operadores, até pela simbologia utilizada, vocês devem estar cientes que eles correspondem semanticamente a AND e OR que a gente já implementou. No entanto, eles não lidam com listas de booleanos, eles lidam com apenas 2 booleanos, tá bom? Esse é o primeiro exercício adicional. E a gente tem mais 2 exercícios adicionais. No exercício 2, você vai implementar a função isInfixOf, ou seja, assim como a gente tem demonstrado a função isPrefixOf durante as notas de aula, a função isInfixOf, ela recebe, dado um tipo cujos valores sejam comparáveis por igualdade, ela recebe 2 listas e determina se a primeira lista ocorre como uma sublista contínua da segunda lista, certo? Em contrapartida, no exercício 3, a gente pede que seja implementado isSubsequenceOf. isSubsequenceOf descarta uma das restrições de isInfixOf. Apesar de ter a mesma assinatura, ela tem um comportamento diferente. isSubsequenceOf determina se a primeira lista ocorre como uma subsequência da segunda lista. Nota que, para a primeira lista ser considerada uma subsequência da segunda lista, ela não precisa ocorrer necessariamente de forma contínua na segunda lista, certo? Os elementos da primeira lista devem ocorrer em ordem na segunda lista, mas não necessariamente de forma contínua. Eles podem ser intercalados por quaisquer outros valores, tá bom? Então, esse é o nosso laboratório 1, ou seja, é a descrição do laboratório 1 proposto originalmente para a disciplina com o acréscimo desses 3 exercícios, tá bem? Então, esse é o vídeo explicando o nosso primeiro laboratório. A data de entrega deve ter sido estipulada em um repositório contendo o cronograma da disciplina, o qual vocês já devem ter acesso por um link disponibilizado. E é isso. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.